exatamente falando disso, que o PSOL seria o PT de calcinha. Qual é a tradução fala disso? muito, isso aí acontece no nosso meio, né? É brincadeira jocosa, uma de bom gosto, outra de mau gosto. Eu não entro nesse método. O Brasil tem problema seríssimo para ser resolvido. A cabeça do quem está no governo tem que mudar, se é que a gente vai conseguir, né? Se não mudar, a gente muda em 2018, pelo voto. E quem sabe eles tenham que enfrentar um militar eleito pelo voto, né? Não vale militar disputar a eleição? Vale. E os problemas são sérios. Está aí, o exemplo está aí. Já está decidido que o senhor é candidato? Não, se eu falar que eu sou candidato, eu saio daqui com processo do TSE. Tá? Eu não quero isso daí, até porque eu tenho que cumprir a lei, né? Você pode ver, o estado de Pernambuco, que está oferecendo ferro aí, é o estado que mais vai decrescer nesse ano entre os estados, exatamente por falta de investimento em Porto de Suape. Agora, o governo do PT investe no Porto de Mariel, lá em Cuba. Quer dizer, fica difícil, realmente, um partido que defende o bem-estar dos outros lá fora em detrimento dos nossos irmãos aqui dentro. Palavras bonitas, como o Fernando Ferro fala até razoavelmente bem. Obrigado. Não, razoavelmente bem eu falei. Tá, tive o cuidado de botar esse termo antes aí, que não move negócio. Você pode ver, ele podia explicar para mim, porque no diário, eu sei que talvez ele não saiba, ele não pode saber de tudo, né? No Diário Oficial da União, de 21 de março do ano passado, via instrução normativa, o Ministério da Agricultura autorizou a importação de bananas do Equador diretamente para o CEAGESP. E agora o Brasil está na iminência de autorizar a importação de maçãs diretamente da China, prejudicando a região sul, os nossos queridos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então o comércio com viés ideológico tem feito o próprio governo. Você pode ver, vivemos uma crise de energia no Brasil? Ninguém nega que vivemos. É culpa de São Pedro? Não interessa, vivemos. O que o governo Lula fez e foi complementado no começo do governo Dilma, o ano passado, com dinheiro, grande parte nosso, a construção de linhas de transmissão que ligam Itaipu a Assunção, no Paraguai. O que quer dizer com isso aí? O Paraguai se aproximou dos Estados Unidos e a tendência é construir um grande polo industrial ali, onde passaram a produzir alumínio, cujo componente mais caro em sua produção é exatamente a geração de energia. Como você ficaria, caso fosse empresário em São Paulo, com essa crise energética? Quando você passa a depender de 40% do gás produzido na Bolívia para você mover teu parque industrial em São Paulo. Então esses problemas, você não pode tratá-lo com viés ideológico. Criaram o Unasul, um nome de fantasia para o Foro de São Paulo, um grande conglomerado, né, de países aqui do Caribe, para cada um se ajudar no momento da sua respectiva eleição. Nós não temos que ter... E olha só, uma coisa importante. No livro do Mujica, que chegou às bancas no começo desse ano, aqui no Brasil não tem sequer a versão em espanhol ainda, ele fala claramente que Dilma Rousseff usa-se das inteligências cubana e venezuelana para tomar decisões de Estado. O governo abre embaixada Palestina, constrói a 100 metros do Palácio do Planalto. O governo aprovou esse ano um acordo de educação com a Palestina. Seria com o Hamas? Só pode ser, porque Dilma acabou de falar na ONU que nós deveríamos, o Brasil e o mundo, deveria procurar dialogar com o Estado Islâmico. Nós estamos aceitando aqui de forma indiscriminada a entrada de estrangeiros. Não tem o perfil de fugitivos de guerra. São pessoas que têm tudo para ser guerrilheiros dentro do nosso país. Bom, acho que nós não estamos em crise energética, como fala o deputado Bolsonaro. Se ele ler um pouquinho, ele vai saber. Nós estamos com uma crise hídrica, mas as nossas fontes hídricas, as hidroelétricas, estão sendo supridas e substituídas pelas fontes eólicas, que é a geração do vento, que o Brasil hoje está num processo de expansão impressionante. Nós temos termoelétricas que garantem essa possibilidade. O senhor é torturador? Sem garantia energética, o empregado não investe, né? Hoje em dia, milhares estão sendo torturados em filas de bancos, dado aos escândalos, dado aos roubos que nós estamos tendo, em especial a nossa Petrobras. O próprio Lula disse essa semana que ele elegeu Dilma com um discurso e depois foi obrigado a fazer exatamente o contrário do que pregou durante a campanha. O que é tortura? O que é tortura? Os meus pronunciamentos vão sendo distorcidos ao longo dos tempos nessa questão. Você pode ver, quando ele fala em golpe militar, quem caçou João Goulart foi o Congresso, no dia 2 de abril de 1964. Me surpreende ele ter tido mandatos por tanto tempo em Brasília e nunca ter ido à biblioteca. Será que ele se sentiria torturado entrando na biblioteca lá? Para mostrar a verdade. Todo mundo queria ser João Goulart. Inclusive,
Tá? A imprensa toda ovacionou. Toda a imprensa ovacionou. Os jornais dizem isso aí. A OAB queria a saída do João Goulart, as mulheres nas ruas, os empresários, os agricultores, a Igreja Católica. E no dia 2 de abril de 64, deixa eu terminar aqui. No dia 2 de abril de 64, o Congresso Nacional cassou o mandato do João Goulart. No dia 9 de abril de 64, o Congresso elegeu Castelo Branco, inclusive com o voto de Ulisses Guimarães. E só no dia 15, o presidente assumiu. E a luta armada, esse pessoal que fala em democracia, grande maioria, foi para onde? Se abastecer de democracia, foram para Cuba. Voltaram para a luta armada aqui. E ela começou exatamente em meados de 66, com a bomba do aeroporto de Guararapes, que matou um colega teu, Geraldo, um jornalista, e matou um almirante e feriu 12 cidadãos aqui de Pernambuco que tinham nada a ver com o assunto. E só não morreu mais gente que o avião do presidente não conseguiu chegar aqui, ele acabou vindo de carro para cá. O aeroporto já estava esvaziado. Veio a luta armada, a guerrilha do Araguaia. O que eles foram fazer no Araguaia? Caçar rolinha, pescar lambari? Queriam fazer o que Fidel Castro fez em Cuba, descendo de Serra Maestra. Não conseguiram. Nós aniquilamos a guerrilha do Araguaia para o bem do Brasil. Caso contrário, teríamos lá uma Farc. Hoje em dia o governo só se aproxima de ditaduras do mundo todo. É Fidel Castro, é a Ahmadinejad, que eles queriam até pouco tempo, quando a Ahmadinejad estava no governo, que ele pudesse enriquecer urânio acima de 20%. Com a mentira que a Ahmadinejad queria enriquecer urânio para fins pacíficos. Quem garante a democracia no nosso país, em qualquer país do mundo, sempre foram as suas Forças Armadas. Deixa para o Bolsonaro, no quesito roubo. Não, você pode ver, né? Quando ele fala em lutar por democracia, há poucas semanas, dentro do Palácio do Planalto, o presidente da CUT, ao lado de Dilma Rousseff, falou que ia pegar em armas para defender o seu mandato. Você não encontra, Geraldo, nenhum daqueles 5 generais presidentes, nenhum que tenha enriquecido. Muito menos filho deles. Hoje você vê os filhos do Lula vivendo com marajás por aí. Qualquer bagrinho em terceiro escalão do PT tem casa no Lago Sul. Mais ainda, o meu partido tem 32 nomes dentro do Supremo Tribunal Federal, e eu fui citado no mensalão pelo Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada, Fernando Ferro, que não foi comprado pelo PT. O teu partido comprava o pessoal lá dentro. Comprava como? Se fosse com o dinheiro do teu bolso, você podia até discutir isso aí. Mas com o dinheiro público. Mas você comprava essa oposição toda hoje. A oposição hoje é o seguinte: como foi descoberto o Lava Jato e aprovou esse orçamento impositivo, os deputados agora não ficam de 4 de pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, para o PT, o governo do PT, liberar suas emendas, que ele vote que bem entender lá dentro. Tanto é verdade que hoje em dia vocês não vão aprovar a CPMF, exatamente por causa disso. Agora, reviraram a vida pregressa dos militares, com a mentirosa Comissão Nacional da Verdade. Mentiram até não querer mais, caluniaram as Forças Armadas até não querer mais. No tocante à riqueza, já que o assunto é corrupção, nenhum militar enriqueceu, nenhum filho de militar ficou rico. Agora, do lado deles hoje em dia, a gente vê claramente, até o final de 2002, quando era oposição, desculpa aqui, vocês viviam como se fossem mulambos dentro da Câmara, aquela calçadinha esturrada, alguns de tênis, aquele, quando muito, desodorante avanço fedorento. Hoje em dia, até não é mania, fizeram clareamento dental com o mesmo salário, tem casas, tem tudo que acontece por aí, estão muito bem, a grande maioria está muito bem de vida. Ô, Fernando Ferro, se você fosse um bom parlamentar, seria sido reeleito aqui em Pernambuco e não foi. A exemplo contrário do lá no Rio de Janeiro. Você tem que me respeitar, viu? Eu estou te respeitando. Você tem que me respeitar, porque eu tive mais votos de que na eleição anterior não fui reeleito por outro contexto. Tudo bem. Você me respeita. E eu tenho 5 mandatos íntegros, honestos, sem nenhuma mácula. Você defendeu o corrupto. Você não pode... Você defendeu o corrupto dentro da Câmara, na sessão em 2006, onde você defendeu o Roberto Brant do PFL. O acordo que vocês fizeram... Você não foi... para que não fosse corrupto, não. O ministério que você mesmo disse. Combater a corrupção, combater os desmandos, corrigir os rumos da economia, sugestões, e outra coisa é a calúnia. Esse negócio do filho do presidente Lula, que são milionários, que são nababos aí, já chegou, tem inclusive, vão responder em processos aí. É evidente que são pessoas de classe média. Vocês queriam o quê? Que um filho do presidente da República continuasse lá na sarjeta, que quando nós tivéssemos uma dificuldade financeira, ele tem direito de ser um cara de classe média ou não tem? Qual é o crime disso aí? Agora, o filho de Fernando Henrique, por exemplo, que foi muito mais aquinhoado, ninguém fala disso. O deputado Bolsonaro falou aqui dos mais médicos. Por que nós tivemos que trazer médicos de Cuba? Porque o médico no Brasil, aqui a maioria, não queria ir atender lá em Caetés ou em Pesqueira, no interior.
queriam ganhar dinheiro aqui na capital. Nem na periferia do Recife eles queriam ir. Nós tivemos que apelar para essa possibilidade. E é importante, eu tenho uma história política, tenho uma memória política, e me orgulho dela e desse partido que faz parte. A imprensa, deputado Bolsonaro, tem que ser livre, defendemos a imprensa livre. O governo hoje tenta controlar e controla em parte a mídia, disciplinando ali a quem deve receber recursos da propaganda oficial de governo. É SECOM que decide isso aí. E quando fala em classe média, o filho do Lula é classe média, na frente do Lula, Marilena Chauí diz que a classe média é o que há de pior no Brasil. Retrógrados, bandidos, etc. E o Lula bateu palmas. Então, o Lula está batendo palmas. Seu filho são bandidos, segundo a Marilena Chauí, em vídeo que está à disposição na questão da internet. Quando fala-se em médico cubano, olha a mentira. Olha a mentira, ok? Você tem que dar exemplo, Geraldo, do que você faz na tua vida. Você não pode pregar uma coisa no microfone aqui e fazer outra lá fora. Você vê algum petista já ser atendido por médico cubano? Todos, quando têm problemas, vão para onde? Vão para o Sírio-Libanês, muito bem tratado. A elite da medicina brasileira. São vários atendidos. Lula já foi lá, Dilma já foi lá, Genuíno já foi lá, todo mundo já foi lá. O Chávez, que foi com a cúpula dos médicos cubanos lá em Cuba, acabou morrendo, né? Morreu, não vou dizer graças a Deus, não, mas morreu, menos um aliado do PT para nos transformar numa grande ditadura comunista. Eles sempre perseguiram a ditadura do proletariado. Pelo voto. É um militar hoje em dia, mas sempre eleito pelo voto. Eu tive 500 mil votos na última, mesmo sendo tudo isso que me acusam indevidamente de eu ser. Se não sobrar calúnia para a esquerda, eles não têm como me atingir. E eu estou muito bem recebido em qualquer lugar que vou do Brasil, porque eu tenho oposição. No passado, o PT votava comigo. Até 2002, o PT votava comigo. Eu não mudei. Quando o PT assumiu, o PT começou a perseguir a população, perseguir o servidor aposentado, não dá mais aumento compatível aos aposentados, taxar inativos, quer agora criar CPMF, etc. Esse é o PT que está aí. Nós vamos mudar esse país, pode ter certeza. O tempo estourou. Nós melhoramos o salário mínimo, a vida dos aposentados. E quem gosta mais do governo? O senhor, Ferro. Não sei, isso aí... Eu sou casado, Ferro. Acho que é você que o Ferro tem filho também. Isso não está em discussão aqui. Alguma coisa eu estou junto com o Ferro, pode ter certeza. Nessa estamos juntos, Ferro. Obrigado. O programa é repetido de 11 à meia-noite.